Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar de stalking. A palavra vem do inglês e dá nome à prática cada vez mais comum de se assediar uma pessoa constantemente, seja presencialmente ou por meio virtual. E isso é crime. Foi tipificado em lei em abril do ano passado. Agora, um ano depois, o país contou o número de casos. Foram mais de 6 mil em 12 meses. A lei define o stalking assim: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. O crime pode ser punido com prisão de 6 meses a 2 anos, além de multa. E a pena será aumentada em 50% quando a vítima for criança, adolescente, idoso ou mulher. O enfrentamento à violência contra a mulher ganhou reforço depois de uma série de feminicídios que marcaram a última quinzena de 2020. Então, naquele momento, o presidente, na época do CNJ, era o ministro Dias Toffoli, ele instituiu um grupo de trabalho para estudar, né, a violência de gênero, defendendo mudanças na legislação, como a tipificação do crime de stalking, perseguição. Então, este grupo de trabalho, que foi um grupo de trabalho instituído face justamente aquele crime que aconteceu no dia 26, no dia 25, na verdade, de dezembro, que foi o crime que vitimou a juíza Viviane do Amaral. Nós nos reunimos no dia 26 de dezembro, num dia posterior, no sábado, né, para tratar desse assunto, no qual surgiu, então, a ideia do grupo de trabalho para a revisão de todas as penas que envolviam as questões de violência de gênero. O grupo de trabalho também gerou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero instituído pelo CNJ. O documento reforçou a imparcialidade no julgamento de casos de violência contra mulheres, ao evitar estereótipos e preconceitos da sociedade, ao adotar uma postura de desconstrução de desigualdades históricas e de discriminação de gênero. Nós temos também a criação, então, da Ouvidoria da Mulher, no dia 8 de fevereiro deste ano, e com a sua instalação no dia 8 de março, nas dependências do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos, então, agora a Ouvidoria Nacional da Mulher, com recomendação do Conselho Nacional de Justiça que todos os tribunais de todos os estados do Brasil tenham a ouvidoria da mulher nas suas dependências do Poder Judiciário. Esses são atos, entre muitas outras resoluções e recomendações do Conselho Nacional de Justiça, como a Semana da Paz em Casa, vários atos, o Seminário Maria da Penha, vários atos o CNJ tem feito com relação a contribuir com este problema grave que nós temos no nosso país. E para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Juliana Cunha, diretora da SaferNet Brasil. Converso também com Amanda Vitorino, cogestora da Rede Feminista de Juristas. E ainda com Ana Paula Serra, integrante da Comissão de Direito Digital da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Bahia. Muito obrigado às três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a Juliana. O que é exatamente o stalking, então, e como isso impacta a vida da vítima? Sim, o stalking, ele é um crime de perseguição reiterada, que precisa, primeiro, ameaçar a integridade física e psicológica da vítima, causar danos à sua vida e, claro, tolher e restringir aí a liberdade dela de ir e vir, especialmente, né? Além disso, de impactar mesmo, né, a saúde e o bem-estar dessa pessoa, porque ela começa a ter uma série de restrições à própria vida, mudanças de hábitos, medo, né, desse perseguidor voltar. Então, de fato, causa um impacto grande na vida dessa pessoa. E, Amanda, quando é que a simples aproximação de uma pessoa a outra deixa de ser alguma coisa aceitável para se transformar em stalking?
o stalking ele tem como comportamento ficar em ambientes que a vítima está, ou fazer envio de mensagens reiteradamente, atrapalhando o cotidiano da pessoa, tentando aproximar da pessoa em lugares que ela está no cotidiano, então traça uma rota que geralmente não era dele, mas ele passa a estar naquele lugar até para constranger a pessoa que é perseguida. E eu quero fazer um adendo também, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de stalking, a gente está falando de perseguição. É preciso que a gente use cada vez mais o uso de termos pátrios, né? A gente precisa falar do termo perseguição, porque o direito ele já é tão distante da sociedade. Quando a gente usa o estrangeirismo, distancia ainda mais. E as pessoas, às vezes, nem têm noção de que está sofrendo uma violência por conta desse distanciamento de linguagem. Perfeito, Amanda. Adorei a sua sugestão. Vamos combinar nós 4 aqui. Desde já, vamos tratar o termo por perseguição. Acho perfeita a sua sugestão. Muito bem, e vou direto aqui para a Ana Paula, então, para lhe pedir, nós dissemos há pouco, nós sabemos, está tipificado em lei, é crime. Eu queria que você explicasse para a gente o que a lei diz exatamente sobre a perseguição. Isso pode dar cadeia, dar multa. Conta para a gente, por favor, o que diz a lei. O legislador ele trouxe de qualquer forma, então pelo meio físico, presencial e o meio virtual, de forma a restringir e limitar a liberdade da vítima, trazendo o abalo psíquico, o abalo físico também, e trouxe majorantes de 50% da multa em caso que o crime seja cometido contra mulher, crianças, adolescentes, idosos, por um grupo de pessoas e mediante ao porte de arma. E aqui é importante a gente trazer também que o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, ele foi revogado, então era o nosso artigo guarda-chuva, né, que a gente costuma falar. Com essa revogação, a tipificação do crime fica restritamente no artigo 147-A. Juliana, a legislação brasileira é suficiente ou precisaria de mudanças, de acréscimos? O que você nos diz? Ela é um passo importante, especialmente porque antes as pessoas ficavam no escuro, elas não sabiam exatamente o que elas estavam sofrendo e se aquilo era passível de denúncia e de responsabilização. Então, o máximo que se falava é um ex criando algum problema para uma vítima, e isso não ia adiante. Então, acho que com a lei a gente conscientiza melhor as pessoas de que sim, elas têm direitos, de que há sim... ela pode denunciar esse tipo de violência, essa violência passa a ter um nome, dar nome à violência pode ser muito importante, sim. Como eu já disse, se não tem nome, será que o que eu estou vivendo é uma violência? Mas é claro que é preciso mudar toda uma estrutura que contribui, que é a fonte e a causa de muitas das violências vividas por mulheres, né? Então, claro, a lei ela é importante, ela é um passo nessa direção, né? De garantir a proteção, de se fazer a denúncia, de responsabilizar o agressor. Mas para a gente mudar a realidade da violência contra mulheres, a gente precisa fazer mais, a gente precisa educar as pessoas, especialmente homens, né? Para relações de gênero com mais equidade. A gente precisa conscientizar a sociedade também, para se sensibilizar com esse problema, ser aliada das mulheres que são vítimas de violência. Muitas vezes as mulheres são culpabilizadas, isso também dificulta muito a denúncia e a responsabilização também. E, claro, é toda uma estrutura social que ainda é machista e que, de alguma forma, dá aos homens o poder, né, de se sentir proprietários das mulheres e, portanto, controlar e exercer esse tipo de poder através da perseguição também. Isso tudo é uma mudança mais a longo prazo. E, Amanda, até sobre essa questão de gênero, a gente sabe que a perseguição não é exclusividade, uma prática exclusiva de homens, mulheres também praticam, mas, evidentemente, muito mais homens praticam do que mulheres. Em que medida que isso se dá? Você pode nos dar alguma... Existem estatísticas sobre isso? Sim, o stalking ou a perseguição no Brasil ela é uma conduta tipificada recentemente, há pouco mais de um ano, mas nos Estados Unidos já é crime desde a década de 90. Um estudo publicado pelo Departamento de Justiça americano apontou que mais de 80% das vítimas de perseguição são mulheres. Recentemente, o Estado de São Paulo ele também publicou dados sobre os dados dos registros de boletim de ocorrência da tipificação
padrão de conduta. Em menos de 12 meses, o São Paulo registrou 43 denúncias ao dia, né? Foram um total de mais de 13 mil. Dessa porcentagem, mais de 90% pelo estudo publicado, as vítimas eram mulheres. E grande parte do registro eram feitos em delegacias de amparo à mulher, as delegacias especializadas. Eu entendo que há, sim, como a Juliana bem disse, tem uma questão estrutural, né, do machismo estrutural que permeia a nossa sociedade. A gente precisa, a legislação é boa, tal qual a Lei Maria da Penha, que é considerada a terceira legislação mais avançada do mundo, e nós ainda somos o quinto país que mais mata mulheres, né? Então, acho que tem uma questão que a gente precisa entender, que legislação ajuda, mas não é suficiente. Hoje, mais de 90% dos municípios brasileiros sequer têm um tipo de atendimento especializado para as mulheres que são vítimas de violência. Não existe um tempo hábil de resposta da capacidade estatal e do Poder Judiciário. A gente ainda está avançando na sociedade nas discussões que tangem violência de gênero. Então, é importante que a gente produza esse diálogo, tanto na esfera escolar, né, na questão de educação, de falar de gênero. É importante, sim, que permeie as violências quando a gente tange a questão de gênero, e também de mudança do olhar da sociedade, da importância de não culpabilizar a vítima e de enxergar, sim, que há incômodos em situações que antes eram toleradas. Eu costumo sempre trazer o conceito da biologia, né, do predador e da presa. Então, o predador, ele sempre vai estar aí analisando, seguindo, perseguindo, para dar o bote na sua presa. Então, índices e pesquisas apontam que sempre da perseguição, em 25% causa um abuso sexual, 2% o homicídio da vítima. Então, esse combate, o quanto antes a gente conseguir resolver o problema, a gente vai evitar a gravidade, né? Inclusive salvando até a vida da vítima. E Juliana, você como diretora da SaferNet, com certeza pode nos dizer, existem estatísticas específicas para o caso da perseguição no âmbito da rede de computadores, da internet? E mais que isso, como é que se faz o combate à perseguição especificamente nessa área? É diferente do combate que se faz presencialmente? A SaferNet, ela oferece um canal de ajuda às vítimas e a gente recebe pedidos de vítimas que sofreram ou sofrem com ciberstalking. Desde 2012 a gente já tem esses registros. Foram mais de 116 casos. Isso não representa a realidade. Como a própria Amanda falou, só no estado de São Paulo a gente já tem um número muito expressivo de denúncias, né? O que acontece, a gente ainda tem uma subnotificação. Esses dados, eles não são integrados, então é difícil a gente ter uma noção exata da proporção do problema, mas sem dúvida as tecnologias vieram sim também para ter um pouco, dar ao agressor ainda mais esse poder, né, de exercer violência sobre a vítima. E a SaferNet tem esse serviço que ela oferece, que é o canal de ajuda.org.br, onde a gente pode, sim, orientar sobre como identificar, como denunciar, quais são as delegacias, né, próximas, inclusive as de referência, como a Delegacia Especializada de Assistência à Mulher, para fazer esse tipo de registro de ocorrência. Amanda, o que a sua percepção lhe diz? O perseguidor, o criminoso, na maioria das vezes, é alguém desconhecido ou, na mesma proporção, pode ser alguém conhecido, próximo à vítima? Na pesquisa publicada recentemente pelo Estado de São Paulo, 75% dos perseguidores eram conhecidos da vítima. Como tem essa característica que o maior percentual das vítimas são mulheres, em grande parte são ex-companheiros, pessoas que não aceitam o fim, que em algum momento já tiveram convívio com a vítima. Ana Paula, em que medida a perseguição pode terminar em casos graves de violência contra a mulher, em feminicídio, por exemplo? Há pouco, vocês três já falaram um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você nos explicasse um pouco mais essa cadeia de violência. A perseguição, ela nunca é um ato isolado. Na maioria das vezes, ela decorre em outros crimes. E a gente tem perfis, né? Tem perfis de perseguidor que não ficam satisfeitos com o final da relação com a vítima, tem um ressentido
que quer insistir naquilo ali para, de fato, causar o abalo psíquico. Tem a idolatria, que geralmente é causada pelos fãs. Então, esses perfis de perseguidores, eles acabam não ficando satisfeitos em só causar o abalo psíquico à vítima. E isso acaba decorrendo da perseguição. Eles vão fazer esse abalo, vão querer fazer um abuso sexual, que pode causar um homicídio. A gente tem casos estrangeiros, inclusive também no Brasil, da Ana Hickman, da Madonna, que foi quase vítima de um homicídio, por essas questões de que a perseguição ela nunca se exaure, na maioria das vezes, né, na perseguição em si. O abusador, o perseguidor, ele quer mais, ele não quer só o transtorno, ele quer ameaçar, ele quer tirar a vítima do seu eixo psicológico, e acredito que quando há essa intenção muito forte no feminicídio, no homicídio, e a lei ela traz essa vulnerabilidade da mulher nesse aspecto, no aspecto do gênero, trazendo essa majoração da pena para poder, de fato, blindar a ocorrência de crimes mais graves, ter uma prisão preventiva. Ainda ontem eu estava lendo, vi um caso de perseguição com mensagens de Pix, onde o perseguidor, né, o autor do crime, ele foi preso por descumprimento de medidas protetivas, bem como a perseguição. Então, a gente fica assim, feliz, né, entre aspas, por ver que a nossa tipificação está sendo aplicada e não precisou acontecer algo ainda mais grave para que a gente consiga aplicar a pena. Juliana, por que se está falando mais daquele crime? É porque as denúncias aumentaram ou porque a ocorrência do crime aumentou? É difícil a gente estabelecer essa relação direta, né? É porque aumentou, é porque as pessoas estão percebendo mais. Eu diria que são as duas coisas, né? E quando a gente tem uma mudança de legislação, a gente tem, claro, a imprensa e, de alguma forma, campanhas, as pessoas passam a falar mais sobre o assunto. Isso leva as pessoas a perceberem mais quando isso está acontecendo. Então, de repente, alguém que está sendo vítima, alguém que tem um familiar vítima, começa a entender, olha, o que você vive ou o que eu vivo é perseguição, é um crime, pode ser denunciado, a pessoa pode ser responsabilizada. Então, é claro que aí há uma maior notificação da violência, né? Mas eu diria também, claro, que o fato da gente lançar a luz sobre um fenômeno, sobre um evento violento, isso faz também com que as pessoas percebam mais que aquilo é uma violência. E a gente não pode esquecer que violência doméstica, violência contra a mulher, muitas vezes ela é tolerada, ela é normalizada, ela é aceita de alguma forma, né? Porque a gente ainda tem uma cultura que ainda torna esse tipo de problema aceitável, assim, né? A família, de alguma forma, abafa, a vítima não fala, o agressor continua no convívio familiar normalmente. Então, isso tudo contribui também para que, muitas vezes, aquela violência perdure por anos. E aí, claro, que falar sobre isso, ter uma mudança de legislação, isso tudo contribui, sim, para que a gente tenha um aumento da notificação e que a gente possa, assim, ter uma resposta também mais célere da justiça, com certeza. Nós temos conversado sobre isso com mais naturalidade, a grande mídia e as pessoas têm abordado o tema, têm trazido luz ao tema, têm provocado consciência. Eu acho que no início, quando eu falei vamos usar o termo perseguição e não stalking, é por conta dessa dificuldade que as pessoas têm de se aproximar do direito, de tomar consciência sobre o que é dever e o que é direito. Eu acho que nesse momento que nós estamos discutindo sobre isso, nós estamos trazendo mais consciência para as pessoas. Elas podem hoje identificar que determinada conduta que era um incômodo, mas que ela não sabia como lidar isso, hoje ela já pode identificar que isso é crime, né? Que ela pode recorrer à justiça, que ela tem um amparo estatal para isso. Eu acho que um ponto que a gente por algum motivo, a gente não pontuou, mas a questão da perseguição, é importante falar que o crime hoje ele é condicionado, é uma ação pública condicionada à representação. Então, o simples fato da pessoa fazer o registro de boletim de ocorrência não garante que terá um prosseguimento da ação penal. Por isso que é importante que a gente discuta sobre o tema, para a pessoa saber também que ela precisa agir nesses casos. A Ana Paula, ela falou muito bem quando ela falou da questão da associação do crime de perseguição com outros tipos de violência de gênero, e quando a gente fala do violentômetro, que é a escala de violências, a gente percebe
percebe que condutas que estão dentro da perseguição, ela é um sinal de alerta para antecipar que o pior aconteça. Eu concordo também com as minhas colegas, com a Amanda, com a Juliana. Eu acho que não dá ainda para a gente entender, né, em que momento foi que o assunto passou a ser mais discutido, mas eu consigo também trazer um outro viés na parte da tecnologia, né, o avanço exponencial da internet trouxe que a migração também da perseguição viesse para o lado virtual. Então, com os últimos anos, foi crescente a questão do acesso também às redes sociais, o acesso a smartphones, à internet em si. Então, ao mesmo tempo, ao passo que a gente tem a conscientização também por esses meios, foram meios criados para que também o crime crescesse de uma forma absurda, seja pelo Pix, seja pelo Instagram, WhatsApp. Constantemente a gente vê crimes cibernéticos, não é à toa que o Brasil hoje é o segundo país, ficando apenas somente atrás da China, que tem crimes cibernéticos de um crescimento gritante. Então, eu acredito que a perseguição tem sido, de fato, discutida, tem sido debatida, cada vez mais tem um avanço legislativo, tem um avanço da consciência das autoridades policiais, mas ainda há muito que ser feito, e só estarmos aqui hoje debatendo sobre isso, levando conhecimento para os telespectadores, já é algo muito positivo. E acredito que cada vez mais eu tenho esperanças de que a gente possa sempre discutir e aprimorar o assunto de forma a reduzir, né, a prática desses e demais crimes decorrentes. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Juliana Cunha, diretora da SaferNet Brasil, de Amanda Vitorino, cogestora da Rede Feminista de Juristas, e de Ana Paula Serra, integrante da Comissão de Direito Digital da OAB da Bahia. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou pessoas não binárias a mudar o prenome e o gênero diretamente nos cartórios. A decisão é pioneira e permite a alteração de forma administrativa, sem a necessidade de autorização judicial. Os não binários são aqueles que não se identificam nem como homem nem como mulher. Para fazer a mudança, a pessoa precisa ser maior de 18 anos e ter registros de nascimento em cartórios gaúchos. Está no ar o novo episódio da série Juridiquês Não Tem Vez, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A juíza Jovanessa Ribeiro explica os critérios para a saída temporária durante o cumprimento da pena, um benefício exclusivo do regime semiaberto. O projeto Juridiquês Não Tem Vez produz vídeos em linguagem acessível, sempre sobre temas jurídicos que geram dúvidas na população, como o crime de stalking, a criação do juiz de garantias e a diferença entre racismo e injúria racial. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. Reconhecer a importância dos povos indígenas e valorizar suas contribuições culturais são passos fundamentais para resgatar a identidade originária do povo brasileiro. E alguns atos normativos recentemente aprovados pelo CNJ reforçam o compromisso do Poder Judiciário com a garantia dos direitos fundamentais dessa população, como a criação do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas aos povos indígenas e tribais. Nas redes sociais explicamos mais sobre o tema e relembramos ainda alguns normativos do CNJ que atendem às pessoas indígenas. Mudando de assunto, o recurso da busca ativa já usado por muitos tribunais para encontrar famílias para crianças e adolescentes que aguardam pela adoção será incorporado ao Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. A ferramenta tem a finalidade de promover o encontro entre pessoas habilitadas e crianças e adolescentes aptos à adoção, mas que tiveram esgotadas todas as possibilidades de buscas nacionais e internacionais de pretendentes compatíveis com o seu perfil no SNA. Saiba mais sobre a Portaria 114 de 2022, que regulamenta o uso da ferramenta e a sua inclusão no SNA nas redes do Conselho.
E para finalizar, o CNJ, com o apoio do Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Cooperação do PNUD, está realizando um levantamento sobre os acessos ao sistema de justiça, acompanhamento processual e efetividade dos serviços jurisdicionais prestados, possibilitando o planejamento e desenvolvimento de melhorias. É a pesquisa sobre percepção e avaliação do Poder Judiciário brasileiro. Os formulários de pesquisa já estão disponíveis e são destinados aos cidadãos que já tenham sido parte em algum processo judicial nos últimos 5 anos, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Para saber mais, acesse as redes do CNJ. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Confira a história de hoje. Meu nome é Laura Costeira, eu sou juíza titular do Juizado da Infância e Juventude, Áreas Políticas Públicas e Execução de Medidas Socioeducativas de Macapá. Desde o ano passado, de 2021, nós realizamos as audiências concentradas no interior dos centros de internação aqui da nossa capital. E elas ocorrem a cada 3 meses, né, conforme a resolução aqui do nosso tribunal. Quando foi em setembro, deu entrada um adolescente lá no centro de internação masculina que não sabia ler nem escrever. Ele já estava com 17 anos e não sabia, era totalmente analfabeto. E ele sentia rejeição, inclusive, quando os técnicos da unidade iam fazer trabalhos pedagógicos com ele, ele não queria participar, ele rejeitava. Quando nós fizemos a nossa audiência com ele, eu fiz uma proposta para ele. Eu disse que se ele aprendesse a ler e escrever, eu ia pensar muito positivo na outra audiência concentrada, de repente, já fazer uma substituição de medida. Eu fiz essa proposta para ele, parece que deu uma virada assim, na vida, ali naquele momento para ele, porque os próprios técnicos nos relataram que ele passou a cumprir assim, a medida com afinco. Assim, ele queria realmente aprender, né, a ler e escrever. E passou a participar de todas as atividades pedagógicas, começou a receber o material, que ele não queria nem receber o material. Quando nós fizemos a nossa primeira audiência concentrada, agora já de 2022, e eu fui fazer a audiência com ele, para minha surpresa, ele escreveu o nome dele na minha frente, assim, os técnicos fizeram, a pedagoga da instituição fez questão de me mostrar o caderno dele, né, todo preenchido, né, ele pedia mais atividades, né, e ele fez isso não só por conta desse compromisso que ele tinha firmado comigo, como também porque a gente tinha conversado que o projeto de vida dele, que é muito simples e possível, ele quer ser entregador de mercantil, né, aí tem uma bicicleta e depois, posteriormente, tem uma moto e fazer entregas de moto. Aí eu falei, mas você tem que saber ler e escrever, porque senão tu não vai saber onde é o endereço. Então, foi mais um motivo que ele aceitou, né, essa nossa proposta e conseguiu, assim. Então, para mim, foi de uma alegria imensa saber que ele se comprometeu com aquilo, né, com esse aprendizado e, de alguma forma, né, a finalidade da medida foi atingida. Não só nessa parte pedagógica de ler e escrever, como também no cumprimento das outras metas, né, do plano dele, ele também estava comprometido. Tanto é que agora, na nossa audiência, o Ministério Público e a Defensoria Pública pediram a extinção da medida, não pediram nem a substituição para uma de meio aberto, já pediram a extinção e a gente já extinguiu, ele já está, inclusive, com 18 anos, já está caminhando com as próprias pernas. O adolescente em conflito com a lei normalmente é estigmatizado. E quando a gente vê que é possível, sim, a transformação, né, como a gente está vendo nesse caso dele aqui, mostra que a sociedade não precisa ter medo dele.
Pelo contrário, ela tem que dar uma chance, porque ele quer mudar. E a gente espera isso dele. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora. E até o próximo programa.